A palavra defenestrar soa quase caprichosa até você lembrar que significa jogar alguém pela janela. Qualquer lugar com vidro e gravidade poderia ver tal destino. Mas Praga, a cidade de conto de fadas de Torres, parece estar unicamente ligada a essa tradição mortal. Ao longo dos séculos, as janelas desta cidade foram portais, não apenas para as ruas abaixo, mas para revoluções, guerras e mistérios que mudaram o curso da história europeia. O primeiro mergulho, 1419. Nossa história começa no início do século XV. Imagine a Boêmia, então uma joia do Sacro Império Romano, mas um reino fervilhando com discórdia religiosa. Décadas antes de Martin Luther pregar sua tese em uma porta de igreja, um teólogo tcheco chamado Jan Hus já desafiava o poder de Roma. Ele condenou a venda de indulgências, aqueles certificados caros que prometiam o perdão dos pecados e uma estadia mais curta no purgatório. Ele insistiu que a Bíblia deveria ser lida em tcheco, não escondida em latim. E ele exigiu que o clero se reformasse, eliminando a corrupção e a riqueza que alienavam os crentes comuns. Esses ensinamentos se espalharam como fogo em uma população tcheca ávida por mudanças. Mas para as autoridades da igreja, Hus era uma faísca perigosa. Em 1411 foi excomungado. Atraído ao concílio de Constança em 1414, com promessa de passagem segura para defender suas visões, ele acabou acorrentado. Ele foi declarado herege e, em 1415, queimado vivo. Sua morte não apagou suas ideias, transformou-o em um Marte. Seus seguidores, conhecidos como hussitas, ferviam enquanto as tensões aumentavam em um reino já fraturado por papas concorrentes e política papal. Em julho de 1419, Praga era um barril de pólvora. No dia 30 daquele mês, o padre hussita Jangelevski liderou uma multidão furiosa até a nova prefeitura de Praga. A exigência deles era a libertação de camaradas presos. O que aconteceu a seguir depende de qual cronista você acredita. Talvez pedras tenham sido atiradas das janelas ou insultos tenham provocado a multidão. Algo estalou. A multidão invadiu o salão. Logo após, o prefeito de Praga, um juiz e vários conselheiros foram capturados e atirados das janelas superiores para os paralelepípedos abaixo. A maioria morreu no impacto. Os sobreviventes foram linchados pela multidão do lado de fora. Isso não foi um ato isolado de violência. Isso foi a faísca que incendiou as guerras hussitas, um conflito brutal que assolou a Boêmia por 17 anos, remodelando a paisagem religiosa e política da Europa Central. A Queda Esquecida, 1483. Avançando 6 décadas, as guerras hussitas haviam terminado e uma paz frágil emergiu entre os hussitas moderados, chamados Utrechts, por sua crença na comunhão sob ambos os tipos e a nobreza católica. No papel era uma parceria, na realidade a desconfiança se alastrava. Católicos sussurravam sobre heresia, hussitas temiam as purgações. Em setembro de 1483, circulavam rumores de que a liderança católica planejava atacar primeiro, limpando os hussitas de posições de influência. Na noite de 24 de setembro, multidões em Utrecht invadiram as antigas e novas prefeituras como ação preventiva. A história se repetiu, conselheiros foram capturados e jogados pelas janelas na escuridão. Ao amanhecer, os hussitas dominavam Praga após um golpe bem sucedido. Ao contrário da primeira defenestração, esta não desencadeou uma guerra. Negociações se seguiram e um equilíbrio instável retornou. Mas porque não teve o desfecho ardente de seu predecessor, este episódio muitas vezes escapa pelas frestas da história, um ensaio negligenciado para futuras turbulências. A queda ouvida em toda a Europa, 1618. Agora chegamos à defenestração mais famosa de todas, aquela que enviou ondas de choque por todo um continente. No começo do século XVII, a Europa ainda se recuperava da reforma protestante. O Reino da Boêmia havia alcançado uma espécie de relaxamento religioso. Protestantes e católicos dividiam o poder com direitos assegurados pela Carta de Majestade de 1609. Então veio Ferdinando II, um católico fervoroso que ascendeu ao trono boêmio em 1617. Ferdinando ignorou a Carta de Majestade, fechando as igrejas protestantes e retirando seus direitos. Era a vez de Tinderbach novamente. Em 23 de maio de 1618, nobres protestantes marcharam para o castelo Hakkani para confrontar 2 governadores reais, Jaroslav Borita de Martínez e William Slavata. Seu secretário, Filipe Fabricius, também estava presente. Os nobres exigiam respostas sobre suas liberdades violadas. Os ânimos se exaltaram, e então, como se roteirizado pelo próprio destino, a história repetiu sua sombria coreografia.
Martinez foi capturado, arrastado para uma janela e lançado de cabeça no vazio. Slavata seguiu, arranhando desesperadamente a moldura até que sua mão foi solta. Fabricius, culpado apenas por estar lá, foi lançado em seguida. 3 homens caíram de uma altura vertiginosa e de alguma forma sobreviveram. Os protestantes afirmaram que eles caíram em uma pilha de estercos. Os católicos insistiram que anjos amorteceram a queda deles. Seja qual for a verdade, eles sobreviveram. Fabricius até ganhou o título irônico de von Hohenfall, que significa da alta queda. Mas a sobrevivência desses homens não evitou a catástrofe. Este ato desencadeou a revolta boêmia que se transformou na Guerra dos 30 Anos, um dos conflitos mais destrutivos da história europeia. Exércitos devastaram o continente, despovoando regiões inteiras. Em termos de percentual puro de vidas perdidas, permanece como a guerra mais mortal da história alemã. A guerra finalmente terminou em 1648 com o Tratado de Westfália, que não trouxe apenas paz. Ele redesenhou fronteiras e consolidou o conceito de Estado-nação soberano, o modelo que ainda molda a política global hoje. A última queda sombreada, 1948. Por séculos, as janelas de Praga pareciam sussurrar sobre fé e poder. Mas no século XX, elas se entrelaçaram com ideologia e espionagem. Em 10 de março de 1948 pela manhã, o corpo de Jan Masaryk, ministro das Relações Exteriores da Tchecoslováquia, foi achado embaixo da janela do ministério. Poucas semanas antes, o presidente Edvard Benes o instou a permanecer no cargo. Apesar de uma tomada comunista do governo, Masaryk concordou. A história oficial alegava suicídio ou talvez um acidente, mas poucos acreditavam nisso. Mesmo sob o pesado véu da influência soviética, sussurros de jogo sujo persistiam. Após o colapso do regime comunista, novas investigações seguiram em 2004, 2019 e 2025. Cada uma aprofundou mais naquela noite. O mordomo de Masaryk relatou ter visto 3 homens chegarem tarde da noite. Pela porta, ele ouviu a voz de Mesk. Eu não farei isso por você. Eu assinarei tudo, mas não isso. Eu farei tudo. Mas isso só pode acontecer sobre o meu cadáver. Os gritos continuaram por 1 hora. Às 23h45, o mordomo foi a última pessoa conhecida a ver Masaryk vivo. Quem eram aqueles homens? O que eles exigiram? Talvez nunca saibamos. Mas hoje a maioria dos historiadores concorda, Masaryk não pulou. Ele foi empurrado. Passeie por Praga hoje e você ficará encantado com suas igrejas góticas, suas fachadas barrocas em tons pastel, seu horizonte repleto de torres. Você nunca imaginaria quantas janelas aqui testemunharam os pontos de virada da história. Mas enquanto os paralelepípedos sussurram seus segredos, uma lição persiste. As janelas de Praga são muito mais do que simples elementos arquitetônicos. São limiares onde poder, fé e política colidiram, às vezes violentamente, deixando ondulações que ainda moldam nosso mundo. Portanto, aproveite a vista. Apenas mantenha uma distância segura da borda.